Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Começando mais um videozinho pro nosso canal, tá bom? E esse vídeo aqui é falando sobre um assunto delicado, né? Porque é também mais um vídeo, assim, pra um alerta, né? Então, convido a você pra se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra você ficar por dentro de tudo que rolar por aqui, tá bom? E eu venho trazer para vocês, através desse vídeo, a importância da realização da colonoscopia feita em crianças, né? Porque tem muita gente que tem preconceito, tem muita gente que não quer fazer por ser um exame invasivo, né? Porque ele é um exame invasivo e por ele ser feito no reto, né? Então, eu já vi relatos de mãezinhas que não fizeram, de pessoas que eu conheço que não fizeram, justamente pelo preconceito, pelo medo de ser, porque esse exame, ele tem que ser feito em centro cirúrgico, não é um exame comum onde você realiza numa sala comum, não. Ele tem que ser feito no centro cirúrgico, porque a criança tem que estar sedada, né? Porque ele é um exame, sim, invasivo. Tem lá o seu desconforto, sim, mas é um exame muito importante, um exame muito... como é que se diz? Que vai, se tiver algum problema lá, né? Tem como resolver, né? Então, eu vim trazer mais esse alerta, porque eu fiz esse exame foi feito no meu filho do meio, no Lorenzo, né? Vou deixar vídeos, foto do dia, porque esse exame já tem o que? Mais de um ano que a gente fez. Então, fazia tempo que era pra mim gravar esse vídeo, e eu sempre ficava enrolando e nunca gravava. Mas hoje eu vou trazer pra vocês falando um pouco sobre. Pra fechar a porta, tava me incomodando pra parar com a fritura ali. O barulho também já tava me tirando do sério. Então, a colonoscopia, eu vou ler aqui um pouquinho pra vocês sobre o que eu escrevi sobre a colonoscopia, pra quem não entende, pra quem não sabe. A colonoscopia infantil, ele é um exame realizado para visualizar a parte interna do intestino grosso, ou seja, o cólon. Quando falo o cólon, que é o intestino grosso, né, da gente, todo mundo tem, né? Então, esse exame, ele é para visualizar lá por dentro. E, em alguns casos, o final do intestino delgado, né? Ele é feito por um médico especialista, então não é qualquer pessoa que pode fazer, não é qualquer médico que vai fazer, não. É um médico especializado com aparelho fino e flexível, com a câmerazinha na ponta, que é essa câmerazinha que é chamada colonoscópio, né? Que é que dá o nome ao exame, colonoscopia, né? Que no caso do meu filho foi colonoscopia com biópsia. Geralmente todas as colonoscopias é feita com a biópsia, né? Esse exame, ele é indicado para investigar sintomas como sangramento nas fezes, dor abdominal persistente, diarreia prolongada, alterações intestinais, suspeita de inflamações, pólipos ou outras condições do intestino. Em alguns casos, como eu falei, é realizado a biópsia, né? Quando o médico vê que precisa da biópsia, ele vai pedir juntamente uma biópsia para poder ter uma investigação maior, né? Que consiste, né? A biópsia, acho que a maioria todo mundo sabe, entende? Fala, meu Deus, que é isso? Que é a retirada, né, de um pequeno fragmento lá do tecido para onde vai para um laboratório que vai ser feita a análise. Aí você pode se perguntar, tá, Fatinha, mas por que o seu filho fez a colonoscopia? Gente, eu tenho que olhar pra cá e ficar olhando pra mim. Então, como eu citei aqui, né, que o exame pode ser investigado para investigar sintomas como sangramento. O meu filho, ele não tinha sangramento, né, nas fezes, não apresentou em nenhum momento esse sangramento nas fezes. Porém, ele estava ultimamente sentindo dor abdominal muito persistente. Gente, era todo santo dia. E não tinha remédio no mundo que parasse essa dor abdominal que ele sentia, que era uma dor de barriga horrível que ele dizia que sentia. E quando o Lourenço vem dizer que ele tá sentindo dor, é porque realmente ele tá sentindo dor, porque ele é muito calado. Ele é tipo que nem eu, não é de andar falando, sabe? Que tá sofrendo ali com aquela dor. E ele tinha também muitos casos de diarreia. Todo santo dia, gente. Todo santo dia o menino ia no banheiro umas 5, 6 vezes por dia com diarreia. O corpo dele sempre era como uma diarreia, né? E ele tinha essas alterações. A gente já tinha procurado médico. Gente, porque desde o Lourenço bebezinho, que o Lourenço sofria de dor de barriga. Então, por isso eu sempre falo, sempre é bom você procurar uma segunda orientação médica, uma terceira, uma quarta, uma quinta, porque o Lourenço vem sofrendo desde quando ele tinha 1 ano de idade, que eu lembro que ele... O coitado chorava de dor, chorava mesmo de dor, né? E era do abdominal, quando a gente levava lá, mas tem que dizer, é gato. A barriga dele era alta. Eu vou ver se eu consigo deixar aqui pra vocês verem. Uma foto de como ele tinha isso aqui, essa região do estômago dele, assim, muito alto, muito alto. E eu achava que era do corpinho dele, que era o estilo do organismo assim, dele, do corpo dele era aquele. E não era, gente. E hoje em dia, quando eu olho, meu Deus do céu, Senhor. E aí, ele já vinha sofrendo muito com essas dores. E aí, teve um dia que eu fui pro supermercado. E eu cheguei muito cansada. E aí, a minha sogra tinha ficado com ele e falou, o Lorenzo continua falando que tava com dor. E aí, eu cheguei, ele tava mais acanhadinho, triste ali, deitado perto de mim, né? E aí, eu falei, tinha mandado mensagem pra minha esposa. Eu digo, vou levar o Lorenzo lá no médico. Só que na minha cabeça tava, não, eles vão dar um remédio novamente, vão dizer que é gases e a gente vai voltar pra casa. E isso foi na minha cabeça.
E aí eu digo, quer saber? Eu não vou hoje não, tava muito cansada. E aí eu olhei pra ele assim, tristezinho, né, deitado ali do meu lado. E aí eu perguntei, eu fiquei pro médico, aí ele só acenou que sim, que queria ir. Então eu vi que realmente ele tava com dor. Eu, não, eu vou. Aí eu peguei e mandei mensagem pra minha esposa, não, eu vou, porque ele falou que quer ir. Então se ele quer ir, é porque realmente tá doendo muito, né? E aí eu fui com ele, quando chegou lá, graças a Deus, né? O Senhor trabalhou, né, gente? Tudo é o Senhor que faz na vida da gente, né? Porque Deus, o médico nos orientou a ir para um outro hospital aqui, que é o HUT, um hospital para poder fazer uma tomografia, para ver o que era. Porque no início ele estava achando que era apendicite, só que eu falei, doutor, essa dor já tá persistindo há muito tempo, não é de agora. E aí eu relatei todo o problema pro médico, e aí ele encaminhou com esse pedido de tomografia e uma ultrassom, né? E aí, quando a gente chega lá, a médica falou, não vou fazer tomografia, porque a gente vai fazer logo a ultrassom pra ver e tal. Seguindo o protocolo lá, né? E aí eu sei que ela fez a ultrassom e realmente descartou. O médico cirurgião até foi lá pra sala, na hora que ele tava fazendo a ultrassom, porque ele achava que também era apendicite, né? E aí a médica foi, já encaminhou e o médico foi lá e viu que não era. Só que a barriga dele tava muito, como é que se diz? Tinha muita inflamação, muito líquido dentro, muito líquido solto dentro da barriga dele, que ele deu até. A médica até deu um nome, né? Que é algo que a gente já tem no organismo da gente, mas só que quando tá inflamado, ele fica em volume mais alto. Não sei se eu tô falando besteira aqui, tô falando que a médica me falou isso já tem mais de ano, então tô tentando me lembrar aqui dos acontecidos. Aí sim, ele fez esse exame, descartou, viu que tava muito inflamado. E aí a médica pediu Aí foi onde ela pediu uma tomografia. E aí ele foi fazer essa tomografia. E na tomografia deu que tinha muito cocô, gente. Assim como no raio-x que a gente tinha feito na outra vez que a gente tinha ido, que tinha muito cocô no intestino dele, muito cocô antigo, muito cocô velho preso lá. E eu falei, doutor, mas ele faz toda hora cocô de diarreia, ele tem diarreia toda hora. Como assim que ele tem esse tanto de cocô preso? E aí ele foi onde ó, eu li isso, o médico cirurgião veio falar comigo, né, que ele disse que não tinha o que ele fazer, não poderia o que ele fazer, eles não tinham como fazer, e nem tinham como fazer uma lavagem, porque ele já tinha feito lavagem. Em casa eu já usava o supositóriozinho, né, pra ele poder conseguir fazer cocô. Era o que dava um alívio, mas não saía tudo, porque tinha muito cocô aqui no alto, entendeu? Tava muito alto o cocô e já era muito antigo, então não tinha muito o que eles fazerem, né, infelizmente. E aí naquele dia o médico, eu vou sugerir que faça uma lavagem pra tirar o que já tá mais baixo, pra ver se desce, dar um certo alívio pra ele. Foi o que eles fizeram no dia. E aí ele me encaminhou, me sugeriu que eu fosse para uma gastro. Gente, uma gastro é complicado de encontrar, só que pra glória de Deus, Deus é tão bom que Deus trabalhou em tudo, que no dia, com 2 dias, 3 dias depois eu já consegui uma consulta com a gastro, a melhor daqui da minha região, da cidade de Teresina. Então ela já pediu vários exames. Eu já sabia que ele era intolerante à lactose, né? Só que ela pediu o exame para poder comprovar, pediu o exame de glúten e vários outros exames, né? Para poder checar, fechar um laudo, né? Do que ele poderia ter. E aí, gente, fazendo vários desses exames, aí foi onde ela pediu um exame do enema opaco, que também é um exame um pouco mais invasivo, que ele é um raio-x. Eu digo que ele é invasivo assim, porque coloca um líquidozinho, né, lá também pelo reto, que se chama esse enema, que é onde vai dar um contraste, né, no intestino, e vai mostrar. E nesse exame também mostra muito cocô, muito cocô. E ela já tinha passado uns laxantezinhos que era pra ele ficar tomando, né? E aí ele foi tomando. E aí, graças a Deus que foi, assim, aliviando, não que passou. E aí, quando a gente voltou lá, ela viu que ele não tava ganhando peso, viu que ele também não tava crescendo, o peso dele continuava o mesmo. E pra idade dele não tava bom, nem o tamanho e nem o peso dele, né? E eu vi que ele tava mal, porque ele não queria comer, gente, ele não queria comer. E aí ela foi onde ela pediu esse exame, a colonoscopia. A princípio a gente fica assim meio apreensivo por ser um exame invasivo, um exame, né, que não é legal, mas que é preciso, gente, porque você tem que colocar, tem que levar em consideração os critérios daquilo que o seu filho está sentindo. Então é melhor a gente procurar uma ajuda, é melhor a gente procurar saber, entender, do que ficar prolongando, ou do que não falar, eu não vou fazer por preconceito, não vou fazer porque vai ser pelo reto, né? Gente, mas eles não vão sentir nada, porque é totalmente seguro, né? Tem, assim como todo procedimento cirúrgico tem seus riscos, também tem, mas é mínimo, né? E pra glória de Deus, o Glória de Deus super certo. A gente foi chamado, eu dei entrada na documentação pra poder fazer, porque não é assim de uma hora pra outra. É demorado, né? Ainda mais pelo SUS, mas graças a Deus a gente conseguiu. Eu já tava preocupada que se não fosse conseguir pelo SUS, mas a gente conseguiu. A gente fica todo tempo branco aqui. Mas a gente conseguiu e deu tudo certo. E aí fomos chamados, aí ele internou. Aí quando elas me ligaram na segunda falando que o exame dele seria na sexta-feira, a gente internou numa quarta. Eles me ligaram na segunda, a gente internou numa quarta e o exame dele foi realizado na sexta-feira. Mas por que internou antes? Porque tem todo um preparo, já tem que ir mudando a alimentação, porque não pode comer nada escuro.
não pode comer nada que vá mexer no intestino dele, não pode comer feijão, essas coisas, sabe? E aí já tem que se preparar, né? Já tem que ter uma alimentação. Então, de segunda-feira, quando elas me falaram, eu já fui dando pra ele só coisinhas claras, que é arroz, que era ovo, que era sucozinho de laranja. Então, ele não podia comer nada escuro e nada pesado, sabe? Só comidazinha leve. E aí, quando a gente chegou, deu entrada no hospital, lá continuou a dieta dele, né? Que são comidas leves e claras. Que, na verdade, lá eles estavam dando mais, era só um caldozinho, né? De legumes, com cenoura, batata. E eles batiam e davam mais, era esse caldo. E aí teve um dia que o coitado já tava morrendo de fome. Eu pedi uma comida e a médica liberou, né? Que foi um dia antes. E aí também, com um dia antes, ela trouxe um laxante, que é pra fazer aquela limpeza mesmo no organismo dele. E no dia do exame, ele tomou, que aí, né? Tomou mais um laxantezinho, que eles dão num sucozinho de laranja ou no suco de maracujá. Eles trazem um sucozinho, uma garrafinha de suco, que já vem um remédio dentro. E aí eles vão evacuar, que é pra limpar totalmente o intestino. Porque o intestino tem que estar totalmente limpo pra eles poderem ver perfeitamente como é que tá por dentro, como é que tá o funcionamento por dentro. Então, gente, eu venho dizer pra vocês, através desse vídeo, que é um exame, como é que se diz, muito importante, principalmente se seu filho tem esses sintomas, né, de dor de barriga que não passa com nenhum remédio, que não cessa, se seu filho não tá ganhando peso, não tá se alimentando direito, se tem diarreias prolongadas, né, a caso da diarreia do Lorenzo também era por conta do, como é que se diz, por conta da intolerância, mas também por conta de, como tinha muito cocô, né, no intestino dele, então os que passavam mais era líquido. Ele ia se desmanchando, o pouco que ia desmanchando ia sendo líquido, no que fazia com que ele tivesse muitos quadros de diarreia, né. Então, ela é feita, né, com a sedação, com a anestesia, mas ela é proporcionado um conforto e segurança à criança, o preparo é adequado. Então, o que eu digo, que eu posso dizer pra vocês é: conversem. Se o filho de vocês for fazer... Quando eu fui fazer esse exame, eu procurei algum vídeo aqui falando, alguma experiência, não encontrei nada, por isso que eu resolvi gravar. Mas converse com o filho de vocês, explica: olha, é um procedimento assim, você vai dormir, você não vai... Eu sempre conversei, gente, qualquer exame, até um sangue, tirar vacina, tomar vacina, eu sempre conversei com as pessoas, sempre falei: ó, não, pra casa pra tomar, nós vamos pro médico pra tomar injeção, ou nós vamos realizar tal exame, o exame é feito, não esconda. Pra quando chegar na hora, seu filho não ficar fazendo escândalo, ele já sabe o que ele tá fazendo ali, entendeu? Ele já sabe pelo que vai passar, pelo processo que ele vai passar. Quando eu fui fazer o enema, eu já tinha explicado pro meu filho, eu já tinha pesquisado, já tinha explicado pra ele como seria o exame. Então ele ficou meio assim receoso, mas ele disse: não, mas eu vou estar lá contigo, não se preocupa, a mamãe tá lá, e vai ser rápido, você não vai sentir nada. E quando a gente chegou lá, as enfermeiras ficaram surpreendidas. As enfermeiras que estavam ajudando o médico a fazer, elas ficaram: nossa, mas ele é bonzinho, ele deixa. Eu digo: é porque eu já tinha conversado com ele, eu já tinha explicado pra ele como seria. E aí elas falaram: seria muito bom se toda mãe agisse assim, conversasse com o filho, explicasse, porque tem a criança, quando chega lá, vê pessoas diferentes, vai tocar em partes diferentes, né, que já é desconforto, que já é estranho. E aí, claro que vai fazer o quê? Vai chorar, vai gritar, não vai querer fazer. Então, como eu já tinha tido essa conversa, então, assim, ele fez tudo assim, sabe? Foi mais tranquilo. Então, é isso que eu falo: se você puder, converse com seu filho, explique, pesquise. Não vai falar, claro, de um modo pra aterrorizar, não. Você vai falar de um jeito que ele vai se sentir calmo, que ele vai se sentir seguro, sabendo que você vai estar lá do lado dele. Então, assim, não veja como preconceito, não deixe de fazer por preconceito, por medo, porque é algo que é um exame importante, é um exame sério, né, onde vai detectar alguma doença, se tiver ou não, vai dizer, né, vai tirar até o mesmo peso, né, das costas. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem. E suas dúvidas, deixem suas dúvidas nos comentários, tá bom? Que eu vou responder todo mundo.